A última vez que eu estive com este carro aqui no canal foi a bordo dela em Interlagos. Afinal de contas, nada melhor como o fórum mais adequado para que possamos esticar as pernas de um lendário V12 capaz de quase 9.000 rotações completamente aspirado. Mas a experiência tem me ensinado que muitos de vocês acabam preferindo ver esses carros numa circunstância mais normal, mais corriqueira, mais aplicável a pessoas que não estão dispostas a ir para um autódromo. Afinal de contas, será que um carro como o F12 Berlinetta é um carro adequado para as ruas e vias brasileiras? Será que existe momento adequado, ocasião certa para você de fato dar uma assadinha neste V12? E é isso que nós vamos descobrir hoje. Mas não antes, sem fazermos as devidas introduções sobre aquela que talvez tenha sido uma das minhas experiências pessoais com Ferrari mais emocionais. Esse carro, meus amigos, ele tem uma história muito longa conosco aqui no Car Chase. Ele foi adquirido pela primeira vez há mais ou menos 2 anos atrás por um cliente e agora ele acabou de trocar de mãos para um segundo amigo nosso, né? A gente sempre brinca muito que os carros eles acabam criando meio que essa história, a gente acaba conhecendo, tendo a referência do carro em si e acaba facilitando muito o giro, né, desses carros, porque todo mundo sabe como o carro foi usado, sabe como o carro foi mantido, como o carro foi operado. Mas, contrário senso, né, acho que para a gente falar de uma F12, a gente precisa mesmo explicar em que contexto ela se insere, né? Hoje, a gama de produtos da Ferrari ela é muito vasta, né? A gente tem a Portofino, a gente tem a F8, a gente tem a 812, aí a gente tem a GTC 4 Lusso, aí nós temos as híbridas, a 296 GTB, a SF90, a gente tem a Roma, que não dá para entender muito bem para que esse carro existe. Mas no fim mesmo, existem 2 grandes produtos Ferraris que são universais. O primeiro deles são os carros com o motor V8 central, e o segundo deles com o motor V12 dianteiro. Mas não é apenas dianteiro. Que a gente sempre ouve essa crítica. Não, a Ferrari V8 central, ela sim é o carro com senso de ocasião, o carro esportivo completo, porque motorzão central traseiro. Mas o que poucas pessoas sabem sobre esse carro é que, a despeito da proposta dele bem GT, né, até mesmo pela posição do motor, ele na realidade tem um comportamento muito próximo de um carro com motor central. Porque quando a gente olhar para esse carro, vocês vão entender exatamente na posição que ele fica. Esse carro, apesar de ter como concorrentes declarados de época dele o Aston Martin Vanquish, Bentley Continental na versão W12, né, entre outros carros, quando o assunto é esportividade e a carroceria, a proposta GT, esses carros são imbatíveis. E como começar a contextualizar o que, afinal, o motor V12 significa para a linha de produtos Ferrari? No começo da carreira do Enzo com a montadora, era público e notório que a existência da linha de produtos de rua servia a um único propósito, que seria custear e financiar o programa de corridas da Ferrari. E isso, obviamente, né, sempre gerou aquela frase que a Ferrari, na realidade, ela te vende um motor e um carro que acompanha isso tudo, né? E isso gerou uma série de questionamentos a respeito de experiência, confiabilidade, dirigibilidade, manutenção. A Ferrari tem um salto muito quântico de qualidade, robustez e menos problemas para os proprietários a partir ali de 2010, 11, quando a gente tem o lançamento da 458 Itália e logo na sequência da F12 Berlinetta, né? Aqui está o coração do carro. Bom, o que nós temos aqui, meus amigos, é um 6.26 que rende 740 cavalos
e 70 kg de torque. E como eu falei para vocês, em clássica posição, né? Mas, Corne, caramba, é esquisito, né? Motorzão na frente do motorista, né? Sim, mas prestem bem atenção que aonde está minha perna, agora, eu estou exatamente em cima do eixo, aqui está o amortecedor, certo? E se você observar aonde terminam justamente os cabeçotes do carro, que é, vamos dizer, 95% do motor desse carro, ele está completamente atrás do eixo dianteiro. Isso faz com que esse carro seja o que nós convencionamos chamar de um central dianteiro e não puramente um motor dianteiro, né? Se você fizer uma comparação, olhar claramente, por exemplo, o caso do W12 da Bentley, né? Você vai notar exatamente aonde está esse motor e como os carros têm uma dinâmica muito diferenciada. E a realidade é que quando a Ferrari veio para a F12, ela teve uma preocupação muito grande de trazer de volta um senso mais tátil para o carro, né? Apesar da F12 estar longe de ser um carro pequeno, ela é um carro grandalhão para caramba, ela é um carro consideravelmente mais leve e menor do que a 599 GTB. Em especial, o entre-eixos é um pouco mais curto, a gente tem uma dieta de cerca de 60 a 70 quilos, ou seja, se a 599 GTB era um carro de 1.690 quilos, aqui a gente vai ter mais ou menos 1.630 quilos. E, obviamente, né, seguindo a moda do que ela tinha aprendido, os amortecedores têm a tecnologia magneto-rheological, ou seja, com imantação, ou seja, conforme você aciona o modo de condução da suspensão, as partículas se movimentam, se condensam e o amortecedor se torna mais rígido, ou vice-versa. E, obviamente, o advento do câmbio de dupla embreagem, no caso uma caixa da Getrag que a gente tem nesses carros, trouxe um outro universo de usabilidade para esse carro. Porque foram-se os dias de ter que ligar o carro, esperar ele esquentar um pouquinho, dar aqueles 3 minutinhos iniciais para a embreagem pegar um pouquinho de calor, para ela pegar um pouco melhor e diminuir o desgaste nas saídas frias. Aqui não. A caixa de dupla embreagem de 7 marchas da F12 Berlinetta, ela funciona como você quiser que ela funcione. Ela pode ser um coringa extremo, como uma caixa completamente automática, usando em circunstâncias mais convencionais, ou ela pode ser um completo monstro, quando você engajar o modo race ou com essas assistências desligadas, você vai ter simplesmente uma caixa de dupla embreagem que mesmo para os padrões de hoje, 2022, ainda é absurdamente rápida. Não é uma caixa do tipo, talvez ela já ficou um pouquinho datada. Está longe disso, certo? Bom, chega do blá 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 técnico e vamos para a parte legal, que é o que eu gosto de falar. Além do mercado, que é o que vocês gostam de ouvir. Lá fora, as pessoas têm o costume de chamar a traseira desse carro, ou dizer que a traseira desse carro parece com uma vulva. Ou também conhecido como órgão genital feminino, para quem não conhece aí que está assistindo a gente. Outra coisa legal é a luz de neblina, que essa, diferente de alguns carros que a gente vê por aí, é original e não instalada. E é bem legal e faz parte bem desse esse difusor aqui da traseira da Ferrari, que eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês já viram, mas não existe Ferrari com aerofólio. Vocês sabem por quê? Porque tudo acontece aqui de baixo. Outra coisa legal desse carro, olha o tamanho das bocas de escapamento. Isso não é um GTR, tá? Mas faz um barulho, meu amigo. E para finalizar, das partes que eu gosto do carro, que eu acho bem legal, olha isso aqui. Vocês já viram isso aqui em algum carro? Dá uma olhada, a mão passa aqui por dentro. Isso é outra parte da aerodinâmica do carro, que não necessita de asa nem de nada. Tudo isso aqui faz o carro ficar travado no chão. Falando um pouco de mercado, que é o que vocês gostam de ouvir, tem algumas unidades hoje anunciadas até por 4,5 milhões, que é aquele preço pichuruco que o pessoal costuma colocar. E algumas unidades mais pé no chão, 3.700, 3.500. Hoje o mercado de um carro desse vai gerar entre 3.100 e 3.300, que é o que a gente costuma ver no off-market acontecendo, os carros vendendo de verdade. Referências pertinentes a uma vulva na traseira da F12, ela é a última Ferrari desenvolvida ainda sob a parceria de Ferrari com Pininfarina. Mas você passa boa parte do seu tempo, quando você tem uma F12, a bordo dela. Para todas as ocasiões que você não estiver admirando ela na sua garagem, você vai estar aqui dentro. E é aí que começa a grande festa, onde talvez algumas pessoas que tenham até a referência da Ferrari V8 Central, achem que talvez a experiência a bordo de um carro como esse lembra mais a de um carro convencional. E nesse aspecto, não temos muito como negar. Aqui a linguagem pós-2010 da Ferrari, certo?
É um cockpit bem até egoísta, né? Que você fala, cadê o rádio? Não tem rádio. Na realidade, todas as funções ergonômicas do carro ficam concentradas nas duas telas entre o contagiros. Mas existe um instrumento de tortura aqui que é sensacional, que foi a primeira vez que a Ferrari utilizou, que é justamente o velocímetro para o passageiro, com o contagiros, né? E aliás, em termos de desempenho, esse carro é capaz de fazer 0 a 100 em 3,2 segundos. E a máxima declarada é de 340, apesar de haver relatos desse carro a 347, 350 km por hora, tá? E aí nós chegamos à parte, bom, beleza, Corne, entendi. É uma Ferrari que é mais usável, que tem uma posição de dirigir, uma sensação, uma experiência mais de carro de passeio normal, né? Mas e aí, ela é prática ou não é? Cara, você tem um porta-malas razoavelmente bom, obviamente que está sendo ocupado em metade pelo step. Ou seja, esqueça, se você for viajar, você deixa o step em casa, se furar o pneu você liga para o seguro, para você botar a mala da sua esposa aqui. Digo a mala dela, não ela. Porque geralmente você vai ter que ser muito carinhoso com a sua esposa para deixar você ter um brinquedo desse e não fazer questionamentos. E ali dentro da cabine você tem um belíssimo mezanino com 2 alças de couro, que provavelmente você nunca vai usar porque você vai ter medo de restaurar elas, porque é uma Ferrari, e o couro Ferrari genuíno não costuma ser muito barato. Mas bom, falamos pra caramba, né? Acho que deu para entender o que é F12 Berlinetta. Mas isso aqui não seria nada se não fosse um teste de rodagem na madrugada, certo? Se você quer comprar um automóvel desse perfil, não sabe por onde começar, quanto pagar, como avaliar, procura a gente lá no Carchase. A gente vai estar pronto para assessorar vocês da maneira adequada. Afinal, de F12 já estamos na 3ª unidade avaliada por nós aqui no Carchase, certo? Mas bom, chega de falar. Bora andar, mas antes disso, você que está chegando, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação sim, deixa um ligeiro like, não custa nada, não tem pegadinha, mas faz toda a diferença para o que a gente faz aqui no canal. Bora lá! A noite, ela é fria. E deveria ter um lugar especial para pessoas que têm um V12 Ferrari, mas que ainda fazem questão de colocar um escape. A diferença que você tem é, aqui tem um FIA Exhaust. Limitador soft, hein? Vamos abrir a válvula. Se você quer importar peça e não sabe nem por onde começar, um escape, alguma coisa, procura a gente no Carchase. Vamos lá? Engatado, vamos colocar o carro no modo completamente manual. Lift System, obviamente, para a gente poder sair sossegado. Aqui no posto Cambuí, a guia facilita nossas vidas, né? Vamos lá, vagarosamente, vamos levar vocês para passear. Nunca trafeguem com o Lift System constantemente içado, senhores. No modo completamente esporte do carro, ainda longe dos modos mais agressivos. Acionei o modo Bumpy Road no amortecedor, até para ter uma noção se o carro ele é trafegável como um veículo de passeio normal, né? A Ferrari, meus amigos, por mais que esse carro seja GT, ele ainda tem um elemento de uniball, que são esferas metálicas na suspensão que ajudam a dirigibilidade, que não tem como negar, você tem uma sensação de rigidez trafegando com o carro. Mas, obviamente, a sensação que você tem a bordo de uma F12 é notadamente mais suave de rodar do que as clássicas V8 centrais. Bom, vocês já entenderam que o carro é confortável, né? Vamos para o modo Race. Será que o Getrag é bom? A realidade do modo Race, meus amigos, é que ele me dá um pouquinho de espaço para eu brincar. Mas ele ainda vai proteger de eu fazer uma grande burrada, certo? Haja sensibilidade. Lembrando que hoje é uma noite fria, esses carros estão com pneu completamente radiais, mas pneus sempre vão preferir um pouquinho mais de temperatura. O mais engraçado é que, se você olhar de fora, a F12 é um carro enorme. Então vamos lá. Nossa!
para conversar com vocês. Porque afinal de contas, meus amigos, a F12 ela é um carro que ela tem só 740 cavalos e 70 kg de torque. É um carro que tem um corte de giros em 8.700 rotações. Na época que esse carro foi lançado, muitos falaram que, poxa, será que a gente precisava num carro desse tamanho, com toda essa proposta, realmente de mais força, de mais potência? E muitos jornalistas na época trataram o carro como talvez um pouco demais para as ruas. E aqui no canal, a gente já trouxe até mesmo a gente trafegando que tesão de carro. Desculpa, é difícil de sincronizar qualquer texto, qualquer coisa quando a gente está andando com um carro desse. A gente trouxe o GT2 RS, que é um carro, poxa, completamente focado em pista, com uma força descomunal, com torque sobrealimentado, certo? E por incrível que pareça, o carro ele se comporta até que razoavelmente civilizadamente, desde que se mantenha muito longe do limite dele. O problema da F12 é que ela, teoricamente, ela é um carro com uma proposta mais civilizada, mais estradeira. Esse não é um carro que foi criado... que a gente percebe é que o câmbio, obviamente, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Para a época desse carro, né, que é começo ali 2012, 13, ele é muito rápido. Nossa, caralho, velho. Ele tende a ser um pouquinho mais conservador nas reduzidas para a gente não abusar dele. É uma sensação muito doida, né? Porque você tem um feeling que, assim, você não tá tão grudado no chão como você estaria num produto mais puro, né? Se me perguntar, por exemplo, o 458, ele é um produto que você sente que você tá mais grudado no chão, né? Quando eu dirigi esse carro na Itália, em 2016, na época eu pensei nisso, falei, caramba, toda vez que você acelera a F12, né, você tem uma sensação que ela parece que ela levanta na ponta do pé e vai, né, que você faz assim. E é engraçado como o carro e o tamanho dele diminuem de tamanho absurdamente quando você começa a aumentar o ritmo de tocada nela. Nossa, que tesão de carro, velho. Puta que pariu. Eu tô mais preocupado em passar pra vocês um pouco da sensação. Bom, assim, quando você diminui a velocidade, começa a prestar um pouco mais atenção em tudo que tá acontecendo, você tem um carro GTzão mesmo, né? Esse é um dos poucos carros que a posição de dirigir eu me senti mais confortável subindo um pouco o banco para justamente entender aonde a frente do carro termina, né? Longe de mim acreditar que esse carro é um carro tátil, dócil, pequeno, leve, né? Só que a sensação que eu tenho, né, que, por exemplo, eu talvez aqui na rua tô me sentindo um pouquinho mais intimidado pelo carro do que em outros carros até notadamente mais agressivos, mais brutos, mais torcudos. Porque você tem uma sensação do V12 que é o que eu falei, é um torque absurdo sem o esforço. O motor, a pegada do carro é muito relaxada. E a sensação que você tem é que você vai... Os freios da Ferrari tem uma coisa aqui, que é o seguinte... Eles se autocalibram para entender a situação, a velocidade que eu tô. Então é meio como se a frenagem do carro não fosse completamente controlada por mim. Então você tem uma sensação de fazer até pouco esforço no pedal de freio e
e o carro fazer o resto do trabalho sozinho. Uma coisa que inclusive era uma crítica que a Ferrari trabalhou para trazer um pouco mais de sensação mecânica para o pedal de freio desse carro. A gente merece, né? Cara, eu fico imaginando se a gente pudesse ter, sendo franco hoje, conhecendo muito bem esses carros, né? Se eu pudesse ter o feeling de dirigibilidade que você tem numa 458, num V8 central, né? Não é questão da posição do carro. O carro tem um comportamento dinâmico mais GT mesmo. Você tem uma sensação de estar dirigindo um carro mais carro mesmo. Não tem aquela sensação, né, de você estar dirigindo um carro tão esportivo. Só que se você pudesse botar esse V12 numa posição central, numa 458, nossa, que carro é esse? Não vou mentir pra vocês, cara, da mesma forma como eu falei pra vocês, puta, às vezes você pega uma McLaren, uma 600 LT, né, que é um carro de vizinhança de valores parecida com esse daqui. Você pega o GT2 RS, que também é um carro de vizinhança de valores parecidas, né? Você pega até uma 458, que talvez você gaste um pouco menos do que esse carro. Você se sente, por incrível que pareça, um pouquinho mais corajoso pra abusar um pouquinho mais do pedal do acelerador. Por mais louco que seja, motores, um é 8 cilindros turbinado, o outro é 6 cilindros turbinado, o outro é um V8 aspirado. A 488 GTB, por exemplo, que inclusive tem mais torque que esse carro, você tem uma sensação maior, você se sente um pouquinho mais seguro para dar pé no carro. Esse carro parece que toda a força que ele tem, ele tá lá em reserva para você usar numa estrada, numa ultrapassagem, e não necessariamente nesse tipo de rua. Assim, é intimidante. É uma sensação que você tem que a Ferrari fez um trabalho muito interessante de fazer o carro te vestir melhor conforme a velocidade aumenta, mas você tem uma sensação, cara, eu talvez esteja andando rápido demais com esse carro. Uma coisa muito doida, né, nesse papel da Ferrari, que tipo, desde que eu me conheço por gente, né, se tem uma coisa que você sempre tem que elogiar quando o assunto é a Ferrari, é a resposta do volante, né? A sensação que você tem, a precisão que você tem da frente, a capacidade que você tem de entender exatamente o que você está fazendo com o carro, quão direto é o sistema, cara, é de outro planeta. Cara, assim, o que eu posso dizer? Como automóvel, trafegando de uma maneira mais tranquila, no modo automático, esse é o tipo de Ferrari que, se você resolver não explorar tudo que ela tem para oferecer, ela vai te servir muito bem como um carro, como um automóvel normal. Como um carro esporte, eu acho que para você extrair mesmo o melhor que esse carro pode fazer, você precisa de habilidades sobre-humanas. E é um tipo de habilidade, né, sobre-humana, que eu vou ser sincero para vocês. Mesmo que você tenha um pouco de experiência com outros carros esportivos, esse carro no limite ele não é necessariamente um carro tão dócil assim. Então eu reitero, eu acho que assim, havia uma crítica, eu sempre falei para vocês, no autódromo, com espaço, asfalto perfeito, sabendo dosar bem o acelerador, o carro tem até uma sensação que não parece ser tão agressiva quanto a que eu estou sentindo agora andando em rua aqui. É muito visceral. É visceral e é ao mesmo tempo intimidante. Mas tem senso de ocasião? Tem pra caralho. É épico. É épico. Uma coisa, né, que eu falei pra vocês da direção da Ferrari, né? A única coisa, eu tô trafegando o tempo inteiro no modo race com o carro, certo? Eu gostaria que o peso da direção fosse um pouquinho mais pesado.
Você nota que são todos artifícios, calibragens feitas para disfarçar o tamanho desse carro. Pô, você tem um V12 gigantesco, 6.26 ali na frente. Um carro comprido pra caramba, um carro largo pra caramba, que pesa acima de 1.600 quilos com apenas a tração traseira. Uma coisa que você não sente absolutamente nenhuma falta é freio. O freio do carro, apesar de você não se comunicar especificamente com o que está acontecendo com ele, é sem sombra de dúvidas potente para a força que o carro tem. Você não sente absolutamente nenhuma falta. É o maior freio de cerâmica que a Ferrari punha nos carros dela. Segunda marcha, hein? 8.700 giros. É aquele medo que você tem de continuar com o pé embaixo. Eu sinceramente não me sinto tão confiante no carro. Não porque ela é segura, é intimidante, velho. É um V12 que é um motor gigantesco que gira como se ele fosse 10 vezes menor do que ele. É como se você tivesse o volante de motor mais aliviado que existe no mercado num motor que não deveria ter. Nossa, velho. Qualquer freada um pouco mais forte, o pisca-alerta acende para avisar quem vem atrás. Caramba, que automóvel. E esse carro, na circunstância errada, no momento que você estiver um pouquinho distraído, tem o potencial de morder e morder feio. Agora, para mim isso, no meu livro, significa um carro especial, uma experiência que vai demorar para você enjoar. A trilha sonora é irretocável. Quando você quiser utilizá-la como automóvel, ela tem uma finesse muito maior do que qualquer outro modelo abaixo dela. Tem o design, tem o ronco, tem o câmbio. É um dos carros mais épicos que eu já dirigi, sim. Mas é um carro, cara, brilhante em muitos sentidos. Continuo amando o carro. Acho que é um daqueles carros que, se eu não precisasse fazer conta de pouco mais de 3 milhões, eu não teria a menor dúvida que estaria lá na garagem. Mas que eu usaria para ocasiões especiais. E acho que o carro justifica isso. É tão especial quanto vocês podem imaginar. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se. E bom, se você chegou até essa tela final, vocês podem me ver dirigindo este mesmo carro lá em Interlagos, para vocês terem essa comparação de uso do carro, tanto na rua quanto no autódromo. Muito obrigado e até a próxima.